Olá, o programa de hoje vai tratar de um tema recorrente na imprensa, a Defensoria Pública, que em Minas Gerais foi criada em 1981, mas só legalmente organizada em 2003. A nossa ideia é analisar a estrutura funcional dessa instituição responsável pela assistência jurídica a quem não pode pagar um advogado. E o momento é propício a essa avaliação. É que a Organização dos Estados Americanos acaba de aprovar uma resolução sobre o acesso à justiça como um direito autônomo. A Defensoria Pública é vista como ferramenta para garantir direitos a pessoas em condição de vulnerabilidade. Com a distância entre a recomendação da Organização dos Estados Americanos e uma Defensoria Pública autônoma, independente, o que deu certo e o que ainda precisa funcionar na Justiça Estadual em Minas Gerais. Nós recebemos neste debate Carlos Frederico Braga da Silva, que é juiz da Vara Infracional de Belo Horizonte, mestre em Direito Constitucional Comparado com ênfase em Cidadania e Direitos Humanos e diretor de Cidadania e Direitos Humanos da AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Felipe Augusto Cardoso Soledade, presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais e diretor acadêmico institucional da Associação Nacional dos Defensores Públicos. E Eduardo Cirino Generoso, defensor público de classe especial, assessor da Defensoria Pública Geral de Minas Gerais. Este é o Assembleia Debate, que começa agora. Começamos o programa falando mais da recomendação da Organização dos Estados Americanos, reconhecendo o acesso à justiça como um direito humano fundamental. A OEA é uma organização internacional com ideias de paz e justiça que busca promover e intensificar entre os Estados-membros a solidariedade e a colaboração. É o principal fórum governamental, político, jurídico e social das Américas. Por isso, uma recomendação como essa, que atinge a Defensoria, tem um grande peso. Veja agora os principais pontos da resolução aprovada agora em junho. O acesso à justiça é direito fundamental que possibilita o restabelecimento dos direitos que tenham sido ignorados ou violados. Recomenda-se apoio ao trabalho dos defensores públicos, que são essenciais ao fortalecimento do acesso à justiça e à consolidação da democracia. O serviço de assistência jurídica gratuita é de importância fundamental à promoção e à proteção do direito ao acesso à justiça, especialmente a quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Os Estados-membros que já tenham um serviço de assistência jurídica gratuita devem adotar medidas que garantam aos defensores públicos oficiais independência e autonomia funcional. A Associação Nacional dos Defensores Públicos acredita que a recomendação da OEA tem um importante efeito prático e imediato no plano normativo, numa referência ao que pode ser feito pelo Poder Executivo. Muito obrigada pela presença de todos vocês e eu começo pedindo uma avaliação sobre essas instituições que fazem a justiça brasileira, uma análise histórica, como é que chegamos até aqui. Temos a Defensoria como um foco desse programa, mas ela não sobrevive sem as demais instituições, o Ministério Público, a própria magistratura. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Bom, é importante a gente poder fazer essa reflexão e fantástico fazer aqui na Casa do Povo Mineiro, na Assembleia Legislativa, através da TV Assembleia. Nós estamos vivendo um momento completamente único na história, não só do Brasil, mas também das Américas. E, quiçá, vamos levar isso também a outros países fora das Américas também na ONU. Por que eu digo isso? Essa recomendação da OEA, ela, na verdade, reflete uma preocupação que nasceu na América Latina. A Defensoria Pública, como nós vivenciamos hoje, com autonomia funcional, autonomia administrativa, financeira, que é o que nós estamos vivendo desde a reforma do Judiciário, ela é uma inovação na forma de se pensar a justiça. O que é que significa isso? Significa dizer que as populações, sobretudo as populações carentes, têm direito não só e apenas a levar os seus pleitos, as suas demandas ao judiciário. Não se esgota nesse sentido a preocupação com o acesso à justiça. O que a gente quer com uma defensoria pública autônoma e independente, como recomenda a OEA, é poder levar a população carente, aos grupos minoritários, desde educação e direitos até um acompanhamento depois da decisão judicial ou ao invés da decisão judicial, um encaminhamento também de mediação, conciliação.
Nós estamos, na verdade, vivendo uma reforma na forma de pensar justiça. A justiça não apenas e não somente para aqueles que podem pagar, e a justiça não apenas e não somente através do litígio, através da decisão judicial. Então, esse marco da OEA para nós, ele é importantíssimo, porque reconhece que o Estado tem a obrigação de levar justiça a cada um dos indivíduos, sejam eles pobres, ricos, pertencentes a grupos majoritários ou minoritários. E isso, com certeza, é um marco fruto da luta que se envolveu pela criação da Defensoria Pública no Brasil, mas também vai ser exportado, está sendo exportado da América Latina para as Américas e esperamos nós, e já há tratativas nesse sentido, para levar para o mundo inteiro o modelo de defensoria pública que existe no Brasil. Carlos Frederico, o senhor é juiz e tem uma experiência interessante sobre a visão que se tem da defensoria, por exemplo, nos países já desenvolvidos, né? Eu tenho uma visão interessante, eu acho, a respeito desse assunto, porque muito pouco se fala que o sistema americano, ele antecede em 6 meses a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O sistema americano ele foi criado em 1948 também, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em dezembro de 48, o sistema americano ele é de junho de 48. Então, nas Américas, existe já uma tradição histórica de tentar se buscar a concretização dos direitos fundamentais. Porque está ligado com a própria colonização, porque os americanos, de uma maneira geral, né, os habitantes das Américas, precisavam extrair os seus direitos dos dominadores, que eram, naquela época, os europeus. Hoje em dia está tudo mudado, né? As coisas, o tempo passou, se evoluiu, e com uma grande evolução histórica, depois de 1948, nós tivemos 2 momentos muito relevantes, que foram em 1966, com a promulgação de 2 pactos pela ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que já consagra o direito universal à justiça, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Outro momento que eu acho extremamente relevante para o Brasil é a Constituição de 1988. Por que eu gostaria de frisar bastante a nossa Constituição de 88? Porque a Constituição de 88 alçou o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública, a categoria de função essencial à justiça. Então, essa nomenclatura, essa qualidade dada pela Constituição, ela foi muito bem bolada pelos nossos constituintes num momento legislativo excepcional. Nada obstante, na prática, não necessariamente a Defensoria atingiu o mesmo status que nós temos hoje do Ministério Público. E eu falo isso porque eu trabalhei em várias comarcas do interior de Minas Gerais, todas tinham um promotor de justiça e praticamente nenhuma delas tinha defensor público. Nós vamos até analisar melhor isso durante o programa, a estrutura da Defensoria em Minas Gerais. Então, eu acho que é muito importante nós termos um olhar para a Defensoria Pública e é relevante que esse momento histórico seja festejado pelos cidadãos brasileiros. Porque o que se percebe hoje em dia é que falar em acesso à justiça, antes de mais nada, é falar em ter acesso a um defensor público capaz de peticionar para o juiz. Porque pela nossa estrutura constitucional, a pessoa, antes de mais nada, ela tem que ter um acesso a um advogado ou a um defensor público. Só assim ela pode ter acesso ao sistema de justiça. Então, é uma porta indispensável. Como a própria Constituição fala, é essencial. Eduardo, sua palavra inicial no nosso programa? Bem, a recomendação da OEA, ela vem num momento político-histórico importante. A luta pelo avanço da Defensoria Pública, ela vem já de algum tempo, e o fortalecimento do acesso à justiça, principalmente para aqueles que não têm como pagar advogado, fortalecimento dos direitos humanos e o fortalecimento da instituição Defensoria Pública é algo que se almeja e a resolução vem batendo de forma efetiva nesses itens. A Defensoria Pública é a instituição que atende o cidadão que não tem como
pagar o advogado, ou seja, dentro de um princípio de que um dos primeiros direitos é direito a ter acesso à justiça. A Defensoria Pública é uma instituição que deve ser fortalecida e a recomendação da OEA ela chega em muito boa hora. Qual que é o panorama nacional que nós temos? A situação em Minas Gerais hoje está melhor, é adequada nacionalmente? Como é que o Brasil se coloca em termos desse acesso à justiça em relação a outros países? Eu gostaria, antes de deixar aí os colegas defensores públicos, gostaria de falar o seguinte, que infelizmente a Defensoria Pública ela ainda não conseguiu estabelecer o espaço dentro do país, né? Isso é uma conquista que está se fazendo agora. Por exemplo, a Defensoria Pública de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, ela é extremamente recente. Antigamente quem fazia lá a defesa dos carentes eram advogados nomeados pelos juízes e depois recebiam os seus honorários do Estado, ou então a Procuradoria do Estado de São Paulo. Nós temos 2 defensorias públicas bem estruturadas no Brasil, que os colegas me corrijam se eu estiver equivocado, mas é no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Por quê? Por que isso? Bom, eu acho que infelizmente não se deu o valor necessário na prática para a Defensoria Pública. Não é prioridade. É uma questão política? O que os defensores acham? Olha, nós temos um retrato maravilhoso sobre essa realidade traçado pelo Ministério da Justiça no ano de 2009, que é o 3º diagnóstico das defensorias públicas no Brasil. E ali, através de um questionário bem extenso, bem profundo, a gente consegue um retrato muito bom do que são, como estão as defensorias. O doutor tem toda a razão. Nós temos defensorias com infraestrutura de ponta e outras com muito atraso. Onde que estão as de ponta? As de ponta nós vamos verificar mais ou menos essas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Tocantins, Ceará, tem se destacado, mas eu queria fazer um foco em Minas Gerais. Nós tivemos muitas dificuldades para construir a Defensoria Pública de Minas Gerais. E hoje eu tenho um olhar para o futuro de muita esperança. Nós temos números ainda difíceis, mas já alcançamos muito e temos a convicção de que vamos, em curto ou médio espaço de tempo, ter aqui em Minas uma das melhores defensorias do Brasil. E falo isso não só por otimismo pessoal, mas porque os fatos nos indicam. Embora hoje nós tenhamos apenas 1/3 das comarcas com atuação de defensor público, a remuneração do defensor público de Minas já chegou a ser 1/3 da remuneração de defensores públicos de outros estados, como o caso do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. E também temos hoje cerca de 1/3 também do quadro provido. Significa que deveríamos ter 2 vezes mais defensores públicos do que temos, números por alto. E esse cenário que se reproduzia hoje, ele já começa a dar sensíveis sinais de melhoras. Acabamos de ter agora a posse e exercício de novos 50 defensores, compromisso do governo de nomear mais 100 até o final do ano, que vai ajudar em muito, né, embora o déficit seja muito maior que esse. Temos também a possibilidade, e já há negociação de melhorias também na política remuneratória, já tivemos avanços concretos e continuamos negociando outros. Eu tenho para mim que Minas Gerais está saindo de uma posição de intermediária ou até de grandes dificuldades para avanços sensíveis. Mas tudo que se fez e se faz muito através dessa casa. A Assembleia Legislativa teve, tem e terá um papel decisivo na construção dessa defensoria pública para todos os mineiros. E o que a gente quer trazer para essa casa e para a população de Minas Gerais é essa pergunta, né? Quando nós teremos uma defensoria pública para atender toda Minas Gerais, atender com qualidade, atender com eficiência a todos, para que as pessoas possam ter direitos a ter direitos, mas possam vê-los vingar, possam vê-los crescer e se efetivar. No próximo bloco a gente vai fazer uma análise mais focada na estrutura mineira. Para a gente terminar o bloco, Eduardo, eu queria uma avaliação sua sobre o diálogo da Defensoria com outras instituições como o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, em termos de classe, como que é esse diálogo? É importante para o fortalecimento da Defensoria? É um diálogo fácil? Olha, é um diálogo necessário,
porque a Defensoria Pública ela compõe o sistema de justiça. Temos o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Defensoria Pública ela compõe. A gente trabalha quase que diariamente com os representantes dessas instituições. E é preciso entender que um sistema de justiça forte, pleno, precisa de que todas as instituições estejam funcionando de forma adequada. Momentos no passado, o Poder Judiciário sempre ajudou a Defensoria Pública em momentos de dificuldade. Tivemos momentos em que se faltava até papel e cartucho de tinta para trabalhar. E eu vejo que há solidariedade, mas há também uma cobrança muito efetiva. Então é um diálogo permanente e que ele deve caminhar no sentido do entendimento que é preciso que a Defensoria Pública seja fortalecida. Eu vou quebrar o protocolo, falei que era a última pergunta, mas só para a gente esclarecer, hoje, para o pessoal de casa entender, a Defensoria Pública, ela é em todos os estados ainda dependente do Poder Executivo? Como é que é a autonomia funcional, autonomia financeira? Aí sim a gente termina o bloco. Assim, a Defensoria Pública tem autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária. O que falta ainda é um percentual definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, por exemplo, o Ministério Público tem o seu percentual que é 2% e a Defensoria Pública ainda não tem esse percentual. E essa definição é algo que será muito importante no momento próximo, tanto que há um projeto tramitando no Senado Federal para que a Defensoria Pública tenha o seu percentual na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a Defensoria Pública também entra dividindo o bolo. É o que se quer. Exatamente. No âmbito federal é preciso haver essa definição. Sim, hoje ela divide o bolo e ela tende a cada vez mais a buscar mais recursos, mesmo porque é preciso aumentar o número de profissionais, de estrutura. Acho que é algo que a gente vai falar daqui a algum pouco. Daqui a pouco, então, eu vou querer saber se é aí que mora a resistência, talvez, para fortalecer mais, viu? Então a gente volta já já falando sobre a Defensoria Pública em Minas Gerais. Não saia daí. Este é o segundo bloco do nosso programa sobre o acesso à justiça. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre a Defensoria Pública em Minas Gerais, que tem sede em Belo Horizonte e representação na região metropolitana e parte do interior. Mas são 186 comarcas de justiça em Minas e nem 40% tem defensor. Uma audiência pública recente realizada na Assembleia discutiu a carência desses profissionais. A Associação dos Defensores cobra a imediata nomeação, inclusive dos excedentes. Isso porque, segundo o levantamento da própria Defensoria, Minas hoje teria uma defasagem de quase 700 defensores públicos. O prejuízo da não entrada dos já aprovados é muito grande, tanto para o defensor público, que fica assoberbado, quanto principalmente para a população carente, que fica sem assistência jurídica adequada. O representante da Defensoria lembrou que a instituição é autônoma para novas nomeações, mas precisa de recursos do orçamento do Estado. Ele confirmou que a falta de pessoal compromete o atendimento ao cidadão. É um processo que vem se acentuando ao longo do tempo em função de algumas baixas que tivemos no quadro de carreira por aposentadoria ou mesmo pedidos de exoneração porque buscaram alternativas mais atraentes. Então os defensores que estão na casa estão no processo de sobrecarregamento, de colaboração, assumindo funções que não lhes são próprias, mas são necessárias. Então, esses novos ingressos vão ser um alento. A representante do governo não quis gravar entrevista, mas na audiência afirmou que a expectativa do Estado é nomear outros 150 aprovados até o fim do ano. Novas convocações esbarrariam na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador encaminhou no início deste ano à Assembleia Legislativa a mensagem orçamentária prevendo a nomeação de todos os aprovados. A partir do momento que a Assembleia aprovou esse orçamento e ele se tornou lei, não cabe mais falar em questões orçamentárias que impeçam a nomeação. Aquele que mais precisa da justiça, não é? Que precisa do seu defensor, na impossibilidade de pagar um advogado, não é? Que não tem a condição expressa de ter o seu advogado próprio, não é? E na grande maioria das comarcas do Estado não temos
um defensor público para poder fazer frente a essas questões para o cidadão. Bom, existe um dado ideal sobre é necessário por tantos habitantes um defensor, e para a gente fazer uma comparação com a realidade que existe hoje, a gente tem algum dado assim que possa ser trabalhado? Nós temos o dado nacional, né, que seriam necessários cerca de 15 mil defensores públicos para todo o Brasil. Hoje nós estamos em torno de 5 mil. Então é uma realidade que se repete também em Minas, assim, quase um terço, né? Nós podemos vislumbrar a mesma situação aqui especificamente nessa comparação com o Judiciário e com o Ministério Público, né? Nós temos hoje cerca de 1.700 ou 1.500 promotores ou juízes. Em Minas Gerais? Em Minas Gerais. E hoje, com números atuais, são cerca de 509 defensores. Mas isso me chama a atenção no outro lado, que eu acho mais interessante de ver. Se nós atendemos a população carente e que grande parte da população de Minas, ou 75% da população de Minas, segundo dados do IBGE, estaria nessa faixa de renda mensal familiar de até 3 salários mínimos, nós vamos ver que esses 509 defensores têm que atender a cerca de 17 milhões de pessoas. Desde da primeira conversa, para esclarecê-lo, olha, você tem direito a isso, você não tem direito àquilo, você pode buscar essa providência na justiça, ou você não deve buscá-la. Na verdade, muitas vezes tem que avisar as pessoas Exatamente. que elas têm o que fazer, né? Que muitas vezes as pessoas nem sabem, elas acham que estão, né, jogadas à própria sorte. Daí que eu acho a relevância dessa recomendação da OEA, porque nessa seara, o direito internacional dos direitos humanos, ele vem suprir uma lacuna nacional. Na prática, a gente tem a necessidade de concretizar as leis que nós já temos, ou seja, já temos vagas, já temos defensores aprovados, mas infelizmente na prática ainda não se atingiu, né, o que se precisa atingir no futuro. E eu falo isso com muita confiança naquilo que eu digo, porque por trabalhar no CIA, ligado à vara profissional, onde 99% dos casos a gente trabalha com o defensor público, eu vejo na prática a importância do papel do defensor na defesa dos interesses dos menores infratores. Nessa área infracional, a Defensoria Pública já é bem estruturada, já é um setor e que está amparado. Como é que é isso? Lá existem vagas para 7 defensores, mas trabalhando lá no momento apenas 4. Mas a infância é uma área muito sensível, a própria Constituição fala em absoluta prioridade. E qual a grande vantagem? Se você coloca, com o apoio da Defensoria Pública e evidentemente também do Ministério Público, um menor para cumprir uma medida socioeducativa em meio aberto, e ele cumpre essa medida e o cidadão em desenvolvimento não volta a delinquir, é um ganho para todos. É um ganho que se reflete para a sociedade inteira, porque você vai tirar um delinquente da rua e colocar no lugar uma pessoa que vai ser um cidadão pleno, que vai estudar, que vai trabalhar, que vai pagar os seus impostos. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho a sua experiência. Então, lá no seu setor, faltam 3 defensores. E o que essa falta acarreta? Olha, acarreta. Por exemplo, o pessoal de casa entender. Acarreta que, às vezes, nós temos que nomear advogados que estão lá no CIA para nos auxiliar nas audiências. Infelizmente, não por falta de capacidade ou de empenho dos profissionais que lá estão, mas eles não têm como estar em todas as audiências. Como é que a Defensoria vê essa questão dos advogados dativos? Não é isso? O nome está certinho? É isso mesmo? Os advogados dativos, hoje, eles fazem um trabalho supletivo, né? A Defensoria Pública, que é a responsável por prestar essa assistência jurídica, e com o crescimento do número de defensores públicos, novos concursos, que nós conseguiremos atingir um patamar que vai ser um patamar adequado para atender toda a população. Agora, vai se levar um tempo para isso. Agora, a gente vê como algo necessário, no sentido de que o cidadão não pode ficar sem a assistência, mas é algo que o tempo e o provimento da Defensoria Pública, a estruturação da Defensoria Pública tendem a fazer não existir mais. O juiz, na falta do defensor, ele mesmo indica um advogado que vai ser pago pelo próprio Estado. Isso. Para poder acompanhar.
Isso. Esse acompanhamento, não só por parte desses advogados ativos, mas pelos defensores, como é que é esse acompanhamento processual? Isso acontece normalmente ou porque a OEA recomenda atenção não só no acesso, no início de uma ação, né? Mas também esse acompanhamento, porque fica difícil com poucos defensores. Garantir o direito da pessoa, por exemplo, uma pessoa que está sendo acusada, que vai precisar se defender em várias etapas. Eu queria voltar a essa temática, tanto da questão da advocacia ativa, quanto da questão do investimento, porque eu acho que no final nós vamos chegar nesse ponto, nesse nó górdio da questão. O que falta efetivamente para as defensorias do Brasil e também em Minas Gerais é investimento. Né? É muito difícil a gente, por exemplo, ter uma defensoria pública de Minas Gerais para atender esse território enorme com 0,4% da receita corrente líquida, já que outras defensorias estão um percentual chega a ser 5 vezes superior a isso. Porque esses valores que ainda se vê, ou alguns ainda veem como despesa, como o doutor falou, é um investimento social. Nós estamos investindo na inserção de N pessoas na vida em sociedade. Nós estamos investindo em cidadania. Desde aquela mãe que no norte do estado não tem como prover os alimentos para o seu filho e precisa de uma orientação. Seria, nisso. Né, doutor, um investimento em qualificação do capital humano da população mineira. E isso ia projetar efeitos que não dá como para a gente medir de plano, né? O que o Brasil mais precisa hoje em dia é de capital humano, né? Nós temos aí o país crescendo e não tem mão de obra capaz de fazer as obras necessárias. Nós não temos exatamente isso. Nós não temos um pessoal preparado para as necessidades que estão aí o tempo inteiro. A economia cresce e não tem profissional. Por quê? A gente tem que ter um olhar para o nosso povo. E eu acho que a defensoria, né, de uma maneira mais humanista, ela poderia patrocinar esses direitos que são indispensáveis à formação do cidadão. Tem uma expressão que eu acho muito interessante, é um chamado filtro civilizatório. Ou seja, a pessoa ela tem acesso à justiça, daí ela vai ter acesso a uma vaga na escola, ela vai ter acesso a serviços médicos. A uma alimentação de qualidade. Exato. E vai ter reconhecimento da paternidade. E são uma série de coisas que, se você privar um cidadão disso, você está, em verdade, privando a sociedade no futuro. Então não se trata de gasto e despesa, mas sim de investimento que vai proporcionar um lucro muito grande no futuro. Eu só queria falar um dado aqui do CIA. Um menor em um projeto da prefeitura, em Belo Horizonte, em medida aberta, ele custa na faixa de R$500 por mês. Só que ele trabalha, estuda e produz. E tem que, de vez em quando, se apresentar para ver se está fazendo uma checagem? Sempre. Uma vez por semana ele tem uma entrevista com o psicólogo, ele é fiscalizado com o apoio do Ministério Público e da Prefeitura, 4 ou 5 vezes no mês. Agora, já o menor, se ele for acautelado e preso, porque na grande maioria das vezes ele não teve acesso à rede de proteção para o Estado, ele custa para o Estado R$6.000 por mês. Ou seja, ele custa 12 vezes mais. E pode não sair tão bem desse processo. Desse processo. O índice que nós temos em Belo Horizonte, mês passado, 1.510 meninos estavam cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. Desse número, apenas 30 foram acautelados. Ou seja, nós tivemos um índice de êxito de 98% mês passado. Por quê? Porque nós temos que investir em humanização, na cidadania, que essas crianças tenham acesso aos direitos que a Constituição já lhes proporciona, mas muitas vezes eles não são concretizados. Então, fortalecer a Defensoria Pública com a sua estruturação, novos concursos, para que a gente atinja o número de profissionais necessários para estar em todo o Estado, que vai buscar um pouco também dessa almejada excelência da assistência jurídica ao cidadão. A Defensoria Pública é o modelo oficial. É preciso que os investimentos venham, porque eles podem significar até redução de outros tipos de despesa, e a Defensoria Pública vai poder estar em todas as comarcas com o passar do tempo e com essa estruturação. E essa questão é que vai
trazer ao cidadão um profissional concursado, um profissional que tem uma instituição com corregedoria atuante, buscando vislumbrar a sua atuação profissional, acompanhamento nos tribunais de segunda instância, e nós já estamos chegando até perto do acompanhamento em Brasília. Como é que é a situação da Defensoria no interior? É mais difícil? Olha, a Defensoria Pública necessita de quadros. É preciso realmente que venham novos concursos. Muitas comarcas estão desprovidas, é uma realidade, e é justamente essa realidade que faz com que a gente tenha que investir em Defensoria Pública, fazer com que os governantes, os poderes tenham essa noção que fortalecer a Defensoria Pública é fortalecer o cidadão, é fazer com que o acesso à justiça, à cidadania, se torne pleno. E a solução, talvez ela não venha de forma imediata, mas uma forte conscientização de que é necessário ampliar os quadros da Defensoria Pública, estruturá-la, valorizar adequadamente os profissionais, é algo extremamente necessário. Como é que é a questão salarial hoje, em comparação do defensor público, o promotor e o início de carreira na magistratura? Olha, eu prefiro, me ater ao meu quadrado, vamos dizer assim. Hoje a gente tem condição de comparar o defensor público em parâmetros remuneratórios, não mais com o Ministério Público ou com a magistratura, mas nós comparamos dentro do cenário nacional. Há cerca de 2 anos atrás, Minas Gerais era a 6ª pior remuneração de defensores públicos do Brasil. Avançamos. Hoje, o inicial do defensor público é de R$10 mil. Esse valor ele chega a ser metade do que se paga em outros estados da federação tranquilamente, como a gente já citou aqui, Rio, Tocantins, Rio Grande do Sul, Ceará, Alagoas. Nós temos defensorias de ponta que pagam praticamente o dobro daquilo que recebe o defensor público de Minas Gerais. Temos esperança que esse cenário se modifique. Minas Gerais ainda é a 2ª ou 3ª economia do Brasil, e nós precisamos levar a cidadania, pagar o preço da cidadania dessas pessoas que estão vivendo hoje em comarcas onde não há defensor público. Até para manter, por exemplo, um defensor profissional num rincão, num lugar muito afastado, que pessoas sair, se deslocar para poder viver, porque normalmente esses locais não vão ter a formação, não vai ter uma pessoa de lá que é defensora, que poderia facilitar, O que eu gostaria de dizer é que essas carreiras de Estado, como a gente chama, que é a Defensoria Pública, o Ministério Público, a magistratura, eles demandam o investimento do Estado para a garantia do cidadão. Então, todos os direitos e prerrogativas, na verdade, não pertencem à pessoa que ocupa o cargo. É um direito do cidadão para que ele possa, inclusive, questionar se o Estado está sendo arbitrário com relação a ele. Eu acho que é importante a gente mudar o foco dessa discussão, porque um investimento no tratamento benéfico dessas carreiras é o investimento na população. É o investimento na cidadania conforme o entendimento da OEA, Exato. E é importante a gente frisar também qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Teve há pouco tempo atrás uma ação movida no Supremo que, na época da reforma da Previdência, foi mandada uma mensagem presidencial falando da relevância, da importância de o poder público valorizar os servidores públicos, para que aqueles possam ter na acepção do seu cargo, servir bem ao público. E eu insisto nessa tecla, a gente só vai ter um país forte, uma economia verdadeiramente respeitada, se nós tivermos cidadãos na sua acepção plena do termo. E para isso, às vezes, é importante garantir direitos, É essencial que aquilo que a nossa Constituição já declara aconteça na prática. Então, hoje em dia, nós temos um Ministério Público melhor estruturado em Minas Gerais do que a Defensoria Pública e com a remuneração igual à da magistratura, e eu espero, sinceramente, que num futuro próximo, as condições necessárias para que haja uma igualdade plena nas carreiras de Estado. A gente tem que reconhecer que o orçamento da Defensoria Pública ele tem sido incrementado, tem crescido de forma importante nos últimos anos aqui no Estado. Mas é porque a situação era muito precária. Então, ainda realmente é necessário que haja
uma maior necessidade de investimentos no orçamento da Defensoria Pública, o que a gente está postulando e a gente crê que é algo que ocorrerá aí com o decorrer do tempo. A Defensoria, por exemplo, tem sedes próprias na maioria das cidades ou ocupa pequenos espaços? Como é que é isso para o pessoal entender? A sede própria é um sonho que a gente ainda está para concretizar. Ou a gente ainda está nos fóruns, ou a gente espaços locados. E isso é fundamental? É importante porque você tem gastos, né? Dentro do seu orçamento próprio, você tem gastos para manter estruturas de locação, você tem que manter a área técnica, a área logística. Então, é necessário que a gente também busque meios para que a Defensoria Pública tenha recursos para se manter, né? E talvez a questão de uma criação de um fundo seja algo importante. Acho que o Dr. Felipe pode falar um pouco sobre isso. Vamos falar no próximo bloco? Claro. Vamos fazer mais um intervalinho. Daqui a pouco o acesso à justiça e a promoção da cidadania. Não saia daí, a gente volta já. Último bloco do nosso programa sobre acesso à justiça, em que é fundamental o papel da Defensoria Pública. Mas nem em metade das comarcas de Minas Gerais existe defensor. Um dos caminhos da instituição no Estado é a especialização, como o atendimento de defesa da mulher vítima de violência doméstica, na área de direitos humanos, no sistema prisional. Neste ano, a Defensoria inaugurou na capital um núcleo específico para casos de saúde. Seu José é motorista aposentado, ganha menos de R$ 1.200 por mês. E R$ 500 são só para manter o plano de saúde. Ela vê medicamento, água, luz, bacalhau e chão nem cheiro. O aposentado gasta R$ 100 por mês com 3 remédios para controlar o diabetes e os problemas cardíacos. Agora resolveu recorrer ao recém-criado Núcleo de Saúde da Defensoria Pública Estadual para conseguir os medicamentos pelo SUS. Nós vamos reencaminhá-lo ao médico que receitou esses medicamentos para que ele analise a possibilidade de substituição dos medicamentos pelos similares fornecidos pelo SUS. Caso não seja possível, a solução é a judicialização da questão. Mas o objetivo do núcleo é exatamente o contrário: evitar que as demandas por remédios e procedimentos médicos se transformem em ações judiciais. Buscamos uma solução administrativa, uma solução eficaz e rápida, a fim de evitar demandas que terão longa duração, que terão alto custo para o Estado e também para o assistido. Bom, antes de a gente falar sobre o tal fundo que pode financiar a Defensoria Pública, eu queria pedir uma análise sua, Eduardo, sobre esses núcleos especializados. Esse tem sido uma saída diante dessa dificuldade estrutural? Como é que tem funcionado? Os núcleos especializados são muito importantes. A gente tem o Núcleo de Defesa da Mulher, o Núcleo da Saúde, o Núcleo de Direitos Humanos. A reportagem falou um pouco do Núcleo da Saúde. O Núcleo da Saúde, ele vem tentar a solução extrajudicial. A gente vê um problema grave na justiça, que é a judicialização da saúde. A pessoa é dever do Estado e a pessoa carece do medicamento. E esse convênio, através do núcleo, busca fazer uma composição prévia visando conseguir o medicamento antes de judicializar. Se for necessário, a judicialização é feita. Mas o montante, ele é extremamente expressivo. Eu sou defensor originário do meu núcleo de atuação, é o Tribunal de Justiça segunda instância. Pelo menos 1/3 dos processos públicos que chegam toda semana decorrem da área de saúde em todo o Estado. É requisição de medicamento, internação, são esses os Exatamente, casos? cirurgias. Então, a atuação do núcleo tem sido fundamental. Acho que vejo também até para o próprio Poder Judiciário, porque ele vem diminuir o encargo, né? Tanto que foi criado, né, no âmbito da terceira vice-presidência, o Fórum Permanente do Direito à Saúde, e o Poder Judiciário está procurando uma aproximação com a Defensoria Pública, com o próprio Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde, para que se possa fazer uma solução mais ágil desses conflitos e também para que se possa botar um pouco de ordem, né, que os medicamentos sejam fornecidos
pelo Estado, que o município fique mais ligado na área de internação, que a oncologia seja tratada pela União Federal, assim como determina a legislação específica. Então, esse é um assunto muito importante e que o diálogo que foi estabelecido entre essas instituições foi muito favorável para o jurisdicionado. O próprio Ministério Público também trabalha. Trabalha muito bem, muito bem. E aí, o fundo, Felipe? Bom, esse mesmo diagnóstico que nós citamos do Ministério da Justiça, ele aponta que apenas 6 defensorias públicas do Brasil não têm um fundo de aparelhamento para investimento e custeio em defensoria pública. E uma dessas 6 defensorias públicas no Brasil é a de Minas Gerais. Essa é uma discussão que já começou nessa casa, mas precisa ser aprofundada. É preciso que a gente conte com outras fontes de recurso para aparelhar, né? Então, um núcleo desse de saúde, ele só é possível porque tem uma instalação física própria, porque tem uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto com o defensor público. O Eduardo falou em convênio, foi um convênio? Esse é um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. A gente já começa a visualizar isso. Nós não damos conta de atender esses 17 milhões de pessoas só com base em encaminhamento de processo judicial. Nós precisamos resolver muita coisa antes, orientando e educando e compondo através de mediação e de conciliação, com o Estado ou com particulares. Mas tudo isso necessita de recursos. E a gente acredita, com base em experiências práticas de vários outros estados, que um fundo para aparelhamento da Defensoria Pública é indispensável, para que a gente possa ter, né? E uma das outras questões que a gente pode relembrar aqui, a Defensoria Pública de Minas é de 81 e nunca houve um concurso para a área meio, ou seja, nós temos vários concursos, esse é o 7º, né? Concurso para defensor público, mas nós nunca tivemos um concurso para os auxiliares, para os servidores da Defensoria Pública. São servidores do Executivo? São, então, MGS. Ou terceirizados? Isso, a Defensoria Pública está fazendo um estudo, vai apresentar para o governo do Estado uma minuta, um anteprojeto nessa área também, porque realmente é necessário. O defensor público, hoje ele faz a carta, ele vai ao correio, ele faz várias atividades que seriam da área meio, que ele precisa de um instrumental de apoio. E o encaminhamento desse projeto, penso que em breve será algo muito importante para fortalecer o trabalho mesmo, porque ao invés do defensor público estar atuando em atividades administrativas, poderia estar concentrando o seu tempo na atividade com o cidadão, no corpo a corpo, ou até no embate jurídico mesmo. E o Ministério Público tem pegado pesado, digamos assim, com o Executivo para que realmente haja servidores. A gente vê esses exemplos em vários setores. Pode ser o exemplo aí da Defensoria. Já há alguma pressão nesse sentido do Ministério Público pedindo que haja contratação? Que eu conheça, não. E é o caso? Seria o caso? Eu acredito que a gente tem condição de resolver isso através do diálogo, sem a necessidade de qualquer pressão externa, né? Acho que a Defensoria Pública e o governo têm bom entendimento para chegar a isso. E com a participação dessa casa, né, do Parlamento Mineiro, a situação melhora muito. Acho que o foco seria mais esse. Eu vejo que é uma questão que já está sendo encaminhada dentro da Defensoria Pública Geral, vai ser apresentada para o governo do Estado, e creio que o anteprojeto chegará a essa casa em breve. Qual que é um modelo ideal de defensoria pública? O senhor tem uma experiência internacional? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Tenho. Eu fiz um curso de mestrado nos Estados Unidos e na Inglaterra, e te falo que valorizo e tenho mais respeito pela defensoria pública brasileira do que a internacional, porque lá eles atuam muito no que chamam de advocacia pro bono, ou seja, uma advocacia baseada, como a gente tem aqui advogados nomeados, né, e dativos. E uma coisa que eu nunca mais me esqueci na minha vida, eu era bacharel em Direito ainda da UFMG, eu fui aluno do professor Celso Agrícola Barbi, por causa das ideias dele em mandado de segurança, foi convidado a fazer uma palestra na Alemanha. E ele, falando da palestra, falando das carreiras de Estado no Brasil, chegou a comentar que no Brasil o concurso público para a Defensoria
pública não seria tão valorizado como outros concursos, como, por exemplo, o Ministério Público, magistratura. E houve um burburinho na plateia e o presidente da mesa falou para ele, para finalizar a palestra, que depois ele iria explicar o porquê desse burburinho. E no final ele falou com o professor Celso Agrícola Barbi que o concurso público na área jurídica mais difícil na Alemanha é o concurso da Defensoria Pública, porque na visão dos alemães, que tiveram uma experiência histórica terrível aí com o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, nada pode ser mais importante do que defender os interesses dos cidadãos. Então a gente percebe que uma sociedade evoluída, uma sociedade que preza pela valorização da prevenção, ela dá valor à Defensoria Pública. E eu gostaria muito que essa mentalidade que eu estou vendo que está penetrando aqui em Minas Gerais, é bom que a gente esteja aqui nas dependências da Assembleia Legislativa falando abertamente a respeito desse assunto. É importante investir na qualificação do capital humano do povo mineiro. Falando em números, hoje, então, nós temos 99 comarcas atendidas por defensores públicos. Vou melhorar, né? Nós temos 99 comarcas em que há atuação do defensor público, cerca de 500 defensores, com a possibilidade de nomeação, Eduardo, de mais 100 até o final do ano. Isso. Mais esse estudo dos servidores, né? É verdade. Há um compromisso do governo do Estado de que ocorra a nomeação de mais 100 defensores aprovados no último concurso até o final do ano. A Defensoria Pública vive essa expectativa de que os novos colegas, os profissionais defensores públicos, cheguem para somar a esse exército de cidadania que a gente tem aí por todo o Estado, e existem muitas expectativas. Provavelmente teremos a reforma da nossa lei complementar estadual para adequá-la à reforma da lei federal, que ocorreu em 2009, né, Felipe? Encaminharemos para o governo do Estado também essa questão do projeto da atividade meio. Todo um processo de crescimento e que a gente espera que ocorra de forma positiva, com a Defensoria Pública crescendo, ocupando o seu espaço e podendo, passo a passo, atender o cidadão carente, chegar a todo o Estado de Minas Gerais. A gente sempre ouvia falar muito, né, de defensores que não permaneciam na carreira. Hoje estão permanecendo mais? Já há defensores antigos que estão caminhando aí para a aposentadoria? O êxodo hoje ele é menor. As condições de trabalho melhoraram, a remuneração também teve uma melhora importante, mas ainda há muito a se caminhar. Nesse próprio concurso, durante o curso de formação, uma colega pediu exoneração para ir para outra defensoria pública. Então você vê que ainda precisamos de uma estrutura melhor, mas a gente está trabalhando forte nesse sentido, a gente confia que o governo do Estado vai propiciar essa estrutura para a Defensoria Pública e é todo um processo também de crescimento e instrumentalização da Defensoria Pública. O apoio do Poder Judiciário é muito importante nesse sentido e das instituições de uma forma geral. Bom, pessoal, nosso tempo está quase esgotado. Vamos para as considerações finais sobre tudo que a gente conversou aqui. Começando por você, Felipe, por favor. De todo, a gente vive, sim, um momento de muita dificuldade. O Eduardo citou, nós ainda perdemos defensores públicos de Minas Gerais para o Piauí, para Alagoas, para o Distrito Federal. Então, a situação é realmente preocupante. E o que mais nos alenta é ver o apoio dessa casa e a gente gostaria de ver esse compromisso com o tempo. Porque quem está passando fome e não tem direito a alimentos, ou aquela pessoa que está sendo injustamente acusada e não tem quem defesa, para ele o tempo passa muito devagar. É preciso que a gente fixe pelo menos uma programação. Daqui a 5 anos vamos ter defensor público em todas as comarcas de Minas Gerais. Daqui a 10, daqui a 20. É preciso que o Estado, que essa casa, diga ao cidadão carente que está padecendo por falta de cidadania, porque não se quer pagar o preço dessa sua cidadania, que diga quando é que isso vai acabar. Existe uma programação para isso? Existe um cronograma de investimento para a Defensoria Pública? É isso que nós queremos ver. E eu tenho certeza que nós vamos chegar a um ideal de justiça muito melhor,
conseguir levar justiça e dignidade para muitos mineiros que hoje, agora, estão passando toda a sorte de privação por não ter acesso à justiça. Juiz Carlos Frederico, sua palavra final? Olha, com toda certeza, esse assunto interessa e é muito importante para a Associação dos Magistrados Mineiros, que eu estou aqui representando. E eu tenho a dizer o seguinte, que eu acho que é importante a gente entender que é uma prioridade para o bom funcionamento do Poder Judiciário que a Defensoria Pública possa exercer a plenitude das suas funções, que muitas vezes, às vezes é até evitado a judicialização de um problema porque ele é resolvido no interior da Defensoria Pública. E eu confio que o nosso governador, que é professor de direito, é um jurista respeitado, pode fazer pela Defensoria Pública muita coisa. É claro que tem muito a ser feito, mas ele pode fazer o papel histórico dele nesse momento. Eduardo Cirino, sua consideração final, por favor. Olha, a confiança é muito grande no governo do Estado, a proposta atual é gestão para a cidadania, para a Defensoria Pública, cidadania é o que a gente faz todos os dias, então uma expectativa que a gente consiga, nos próximos anos, fortalecer a Defensoria Pública, aumentar o número de profissionais, continuar o processo de valorização dos defensores públicos e na expectativa de sempre atender o cidadão carente, que é a razão de ser da existência da Defensoria Pública e do profissional defensor público. Bom, muito obrigada a presença de todos vocês, o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, os defensores públicos, Eduardo Cirino Generoso, Felipe Augusto Cardoso Soledade. Muito obrigada a você de casa pela audiência e companhia. Confira na internet os horários de reprise do programa e a gente se vê de novo na semana que vem. Até lá!